porque não é fácil, sabe, como é difícil, né, tentar atender. Mas, aos poucos, a gente vai superando. Temos aí também, recentemente, que foi aprovado aqui no estado de São Paulo, de autoria do deputado Bruno Ganem, a lei de proibição dos fogos de artifício, que não só prejudica os nossos animais, mas também envolve a questão dos autistas e demais pessoas com dificuldades também. Então, uma grande vitória está agora para a sanção do governador. Em alguns municípios a gente já tinha essa lei, mas foi uma lei, inclusive, que nós tínhamos oposição dentro da própria Assembleia, né? E isso o deputado Bruno trabalhou muito bem, então, envolvendo todas as demais entidades, todo mundo, no final, era todo mundo praticamente pedindo pela aprovação dessa lei, e aí nós conseguimos, evidentemente, a aprovação, e agora estamos aguardando a sanção do governador. Então, como muito bem disse a Estela, e finalizando aí para vocês, o importante, né, que a gente tem visto é o envolvimento de todos. Então, assim, lá na ponta, os nossos conselheiros, aqueles que se interessam pela causa animal, passando pelos médicos veterinários, passando pelas entidades municipais aqui, né, vamos dizer assim, de trato da população, de controle de segurança e outras questões que nos acabam reportando, e a gente direciona os melhores projetos, onde nós precisamos de mais atenção, né? E com isso a gente vai mapeando e tentando solucionar grande parte dos problemas relacionados à causa animal. Mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que depende da união e dos esforços de todos aí. E aí, mais uma vez, a importância desse fórum que reúne pessoas das diversas áreas, né, e que acabam enxergando e trazendo não só a opinião, mas a experiência também, né, com os trabalhos aí desenvolvidos para fortalecer aí a nossa causa animal. Muito importante sua consideração em relação ao contexto da causa animal a nível São Paulo, é um estado muito importante para a federação. E assim, uma experiência também, né, para a comunidade de Salvador. A gente vê na importância, né, do engajamento, da mobilização para estar demandando, né, aos poderes públicos para ter a devida atenção à causa animal. Só completando, Glauber, como a gente está participando de um fórum em outro estado, né, sediado por um outro estado, que é extremamente importante, eu vejo que nós poderíamos também, como nós temos já com alguns outros estados, os conselheiros espalhados não só pelo município, parcerias, e aí a gente poderia fazer esse intercâmbio para apresentar para vocês, ou ter participantes aí de outros estados nessas questões relacionadas à causa animal. Então, sendo os nossos representantes, conselheiros, a gente pode ver isso aqui, como a gente trabalha já com os outros estados, e se tiver algum interessado de vocês aí, a gente coloca aí com a Estela e a gente trabalha junto, desenvolve outros fóruns, outras parcerias, porque é de interesse de todos, né? Sem dúvida nenhuma, de todos os estados, e sem dúvida com o deputado Bruno Ganem aí ampliando essa questão, levando aí, como está agora lá em Brasília, tem projetos lá, apesar de não estar em Brasília, né, ser deputado pelo Estado de São Paulo, mas temos representantes lá, tem pessoas que trabalham em conjunto para levar isso para todo o Brasil, né, porque realmente é interesse de todos. Então, seria muito importante, com certeza, o deputado Bruno Ganem ficaria muito feliz se ao final do fórum ou posteriormente algum de vocês tem interesse em trabalhar conosco, em nos auxiliar aí também nessa questão. Tá bom? Fica aberto esse convite aí, Estela e Glauber, da melhor forma que vocês entenderem, nós estamos à disposição. Bom, ficamos gratos pelo convite. A gente disponibiliza a oportunidade a toda a nossa rede aqui em Salvador. Acho que é importante socializar a informação
que é a forma de a gente também criar um engajamento, uma mobilização em torno da causa animal. Também muito importante a ideia do intercâmbio, né? A troca de informações, de conhecimentos, experiências. Ao final do fórum, a gente vai elaborar uma carta, né? Onde vamos pautar todas as questões apresentadas em cada dia do fórum e vamos encaminhar às instituições públicas, municipal, estadual e alguns parceiros também, para a gente começar esse processo de engajamento qualificado, com o objetivo de apresentar propostas aos poderes públicos com o objetivo de atender essa demanda. A gente viu, né, nos últimos dias foi muito recorrente a palavra união, articulação, e isso mostra, né, que nesse momento a gente precisa se despir das nossas vaidades e entender a importância da causa animal. Quando a gente fala importância da causa animal, a gente está falando de saúde pública. Então, ontem ouvimos relatos de veterinários que estão com problema com a vacina da raiva e relataram a preocupação deles, como também de muitos protetores que muitas vezes não têm nem condições de comprar ou deslocar com o animal para fazer, né, a vacinação. Então, ao final, a gente vai ter, sim, um documento, e vai ser um documento que vai ser colaborativo, construído por todos, com o objetivo que não seja uma carta da iniciativa Trilha das Flores, mas sim uma carta da sociedade civil para os poderes públicos, né, apresentando, né, as principais questões e soluções. Porque acho que o mais importante, além de a gente indicar o problema e a origem, é também mostrar quais soluções são viáveis aos poderes públicos. Então, acho que um dos papéis, né, da sociedade civil como protagonista na construção de políticas públicas. Em Salvador, a gente também, né, temos... Obrigado, Betânia. Assim, a gente falou um pouco de São Paulo, né? A gente aqui em Salvador, né, a gente tem vários grupos que desenvolvem trabalho de causa animal de forma independente, em conjunto. Recente, né, tivemos uma informação muito triste de um ataque ao gatil na colônia de Piatã, perdoe-me, colônia de Piatã, e foi muito triste, mas foi muito interessante observar a união de todos naquele momento, sabe? Uma coisa que a gente observou que no momento do caos, né, como foi aquela situação tão triste para toda a comunidade da causa animal em Salvador, todos se uniram. Então, eu até comentei, ó, nesse momento todo mundo se despiu das suas vaidades e foi com o único objetivo, salvar cada vida naquele local. E é importante que esse sentimento ele continue, haja continuidade, que a união não seja somente no momento do caos, da agonia, mas que essa união seja duradoura, para que a gente possa pautar a causa animal dos poderes públicos, exigir, né, leis que proteja a aplicação das leis, que é uma coisa que muitos protetores comentaram, que participam de processos de construção de leis, mas a lei ela não é aplicada, ou quando é aplicada é pela metade. E é uma coisa que tanto eu comentei como o professor Estela comentou, que o papel do cidadão é de fiscalizar a aplicabilidade da lei. A lei está sendo aplicada, se ela não está sendo aplicada, por que não está sendo aplicada? Vamos aos órgãos competentes entender por que está tendo esse problema. Então, por isso a importância da mobilização, do engajamento qualificado, porque não adianta chegar muitas vezes numa instituição no calor do momento da situação e acaba não resolvendo muita coisa. Mas quando chega com o engajamento qualificado, com a informação qualificada, pautada na legislação, a gente consegue avançar bastante na construção e no diálogo com as instituições. Em Salvador, a gente vem avançando, né, nesse sentido do diálogo entre as instituições. No mês de abril, a gente junto, né, uma parceria com a rede de embaixadores do vereador André Fraga,
a gente incluiu uma proposta junto à Câmara de Vereadores em relação à criação do Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal. E André Fraga, ele entendeu, né, a importância da proposta, o engajamento que a gente criou junto a outros protetores, grupos, coletivos, que hoje entende a importância, né, da logística multidisciplinar no centro de acolhimento. Então, às vezes, até aqueles que há pouco tempo criticaram, né, a ideia de um centro de acolhimento, hoje abraça a ideia e entende a importância do centro de acolhimento, porque o centro de acolhimento ele vai acolher, além do animal em situação vulnerável, também o protetor, que está em situação muito mais vulnerável. Que a gente fala muitas vezes do animal, mas esquece dos protetores. Inclusive foi pauta de um dos nossos encontros, né, saúde mental e financeira dos protetores independentes, e tivemos essa grande oportunidade de ouvir, né, o dia a dia, né, a batalha diária desses protetores independentes. E muitos deles também questionaram, né, Glauber, eu não consigo levar essas questões de políticas públicas à frente. E a gente identificou, né, que era a falta de mobilização, de engajamento entre a comunidade, muitas vezes por questões de vaidades, que não ia à frente. Mas, assim, eu vou até chamar o André Fraga para ele falar um pouquinho, né, como foi todo esse processo junto à Câmara de Vereadores na apresentação da proposta. Ele falar um pouco, né, em torno da ODS 15, que foi onde a gente inseriu, né, a causa animal dentro do programa do seu mandato, que é um mandato participativo, com bom engajamento, e tudo é construído em coletivo com toda a galera. Então, se o André estiver me ouvindo, tiver o microfone aberto, eu te convido. André Fraga é vereador de Salvador, ex-secretário da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência da Prefeitura de Salvador. Valeu, Glauber. Boa noite a todos, Oi, a André. todas. Beleza? Obrigado pelo convite. Nosso convidado aí de fora, o assessor do deputado Bruno, professora Estela. Estou vendo aqui na minha tela a doutora Ana Andrade, uma grande amiga também, parceira da causa animal aí. Também foi candidata a vereadora pelo Partido Verde. Bom, é isso. Nossa campanha foi uma campanha que procurou fazer um processo muito distribuído, participativo, democrático, enfim, tentando testar modelos de colaboração, né? E dentro desse processo surgiu, né, a ideia desse centro de acolhimento animal, que foi apresentado aí por um grupo de pessoas. Na verdade, na proposta da campanha existe trabalhar por políticas públicas de defesa e bem-estar animal, né? É um tema que eu, inclusive, não é um tema que eu domine tanto, não é um tema. Eu sou quem não me conhece, eu sou engenheiro ambiental, fui secretário de meio ambiente aqui no município, na verdade, Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e de Resiliência aqui no município. Trato de temas diversos, desde resíduos sólidos, arborização urbana, né, mobilidade ativa, temas que são os temas que estão, de fato, gestão de parques, unidade de conservação, são os temas que estão no meu universo de atuação. A pauta dos animais é uma pauta que sempre esteve muito próxima, mas não é uma pauta que eu, de fato, domine, tenha conhecimento, e estou tendo tive a oportunidade já, né, nesse relacionamento aí que a gente tem partidário aí com Ana e com outras pessoas no PV, agora com Estela, que também, né, faz muito esse trabalho, né, Glauber também, enfim. É uma pauta que tem uma conexão muito grande com a questão ambiental, com a questão da saúde pública, enfim, com tudo que a gente, de alguma maneira, já defende e opera. Então, a ideia é que o mandato possa servir como esse fator aí catalisador, esse espaço que conecta, que abre portas e que orienta, que acolhe ideias da sociedade,
para que elas possam se transformar em realidade, em ação do poder público, virar política pública. Então, esse é, de forma geral, a ideia, né? E quando a gente recebe, né, como a gente recebeu a ideia, o pedido de apoio de Estela com relação às questões envolvendo aí um possível centro de acolhimento não, que tem aí um debate, né, que eu queria até trazer aqui, de repente, ouvir, porque eu estou também aqui nesse processo enquanto aprendiz, diríamos assim, que algumas pessoas acreditam, defendem que não, um centro de acolhimento anual não é algo tão interessante, outras acham que é fundamental, enfim, então é importante a gente conversar sobre esses assuntos, entender também, me colocar completamente à disposição aqui de todos e todas, para que vocês possam entender que o mandato ele foi pensado, estruturado durante a campanha de maneira colaborativa e agora a gente segue nesse mesmo modelo. Em breve a gente vai trazer algumas novidades aí. Em breve a gente vai começar a lançar umas iniciativas novas e de alguma forma, a participação, o envolvimento das pessoas vai fazer toda a diferença para que a gente tenha, de fato, transformações, participação e colaboração. Então, acho que essa ideia aqui, como eu disse, como eu tinha conversado com o Stella e conversado com o Glauber, a minha participação é muito também para aprender mais, entender melhor. O nosso mandato ele tem como diretriz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente escolheu 4 ODS inicialmente para focar na sua atuação: o ODS de saúde e bem-estar, o ODS de educação de qualidade, o ODS de cidades e comunidades sustentáveis e o ODS de combate à mudança do clima. Então, é óbvio que se a gente fala de saúde e bem-estar, se a gente fala de mudança do clima especialmente, né, que aí são ações muito transversais, a gente está falando de pautas como a pauta da defesa do bem-estar animal, e estão completamente conectadas com isso também. A gente também podia falar disso na educação, né, na formação, afinal de contas, o incêndio agora que foi dito, sendo ele um ato criminoso, ele poderia ter sido evitado se os nossos cidadãos, as pessoas de forma geral, tivessem uma formação, uma educação adequadas, né? E também, de alguma maneira, a pauta de cidades e comunidades sustentáveis também se associa muito a essa relação com outros seres, né, que não apenas os seres humanos na nossa cidade. Então, acho que essa é a minha contribuição inicial, Glauber, e estou aqui para a gente conversar. Tá sem fone. Opa, oi André, obrigado. Marisa, isso é muito importante. Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou estar aqui expondo. A primeira foi do Alexandre Albuquerque, né? Ou não, desculpa, não foi do Alexandre, não, foi da Betânia. Betânia, ela expõe o seguinte: seria bom de fato envolver os protetores, muitos possuem mestrado, doutorado, são advogados, veterinários, técnicos em diversas áreas e que não possuem instrução formal, possuem experiências e vivências que nenhuma universidade nacional e internacional pode oferecer. Bom, Betânia, eu vou responder para você. Realmente, como o professor Estela coloca, né, a visão multidisciplinar. Então, temos uma equipe, né, multidisciplinar. A gente vê que entre os protetores, seja ele independente, em grupo, você tem uma gama de profissionais de diversas áreas. Então, a ideia do centro de acolhimento é agregar todos esses profissionais em conjunto e desenvolver ações coordenadas dentro da área da causa animal. Por isso, né, que eu estou considerando muito a palavra união, união de todos, com o objetivo de estar demandando os órgãos públicos em relação à causa animal. O Alexandre, ele coloca aqui, né, uma questão
em relação, né, aos agentes de saúde de Salvador, né, em referente às vacinas, que não adianta elas votarem caso haja uma greve. Bom, ele coloca aqui, né, que casos de esporotricose nos bairros e surgimento de casos de leptospirose e doenças provindas dos mosquitos. Estão surgindo em torno de obras de construção civil nas praias e em outros trechos de Salvador. Outra pergunta é da Bela Baiana, que ela fala: creio que a educação ambiental deveria ser matéria curricular em nível nacional e nesta a inclusão dos cuidados e deveres com os pets. Assim, a castração e até mesmo o abandono a longo prazo seriam algo compreendido por todos. Bom, e o Alexandre, né, Alexandra Caribé, ela disponibiliza o link do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em medicina veterinária legal. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Tá bom, Alexandra? Bom, o André poderia responder, ou o assessor do Bruno. Está oficializado aí, né? Agora... Gente, quem tiver com seus microfones abertos, eu vou pedir que só feche, por favor, para não dar interferência. Tá bom? Obrigado. Bom, deixa eu ver aqui, alguém me responde, botou aqui. Tá bom, Alexandre, é grato. Bom, a Bela fala que é uma questão que eu acho importante, que é a educação ambiental como matéria curricular. Bom, aí, infelizmente, a gente ainda sente, né, falta, carência, né, da educação ambiental nas escolas como uma matéria curricular, e também não somente, e eu até faço uma crítica, né, que a educação ambiental não pode ficar dentro de uma sala, tem que ser praticada, né, no dia a dia. Então, é muito importante que o aluno possa ter esse contato direto com o meio ambiente, porque acho que é de teoria e prática, sabe? Então, a gente tem que reconectar as pessoas aos espaços verdes. Bom, tem perguntas aqui. Betânia primeira, logo em seguida Ana Cláudia Andrade. Bom, Betânia, você pode liberar seu Boa noite. microfone. Vou fazer um comentário breve, na verdade, foi só um comentário, não foi uma pergunta. Eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa e dizer, né, desde o primeiro dia, que a articulação entre a causa ambiental e animal ela é essencial, os animais são protegidos pela lei ambiental. Ter o vereador, né, André Fraga, que é importante, porque a gente sabe que essa questão One Health, Planetary Health, né, interação homem, ambiente, animal, é super importante, mas, ao mesmo tempo, essa questão que eu coloquei esse comentário, eu admiro, né, a iniciativa das Flores, é o primeiro fórum, de fato, um espaço de comunicação, mas que as pessoas sejam envolvidas nos desenhos, nas análises, dos estudos, na escrita. Por isso eu parabenizei, Glauber, quando você colocou da participação coletiva, porque é importante, de fato, ouvir, ter uma participação democrática, ter bom senso, ter aspectos técnicos, evidências, né, para subsidiar essas políticas públicas e saber onde a gente vai levar isso e discutir, né, nas bases legais, técnicas, porém, e aí é uma questão, né, para o vereador André Fraga, como a gente coloca no plano plurianual recursos para a causa animal, para a causa ambiental, né, porque a gente sabe que interesse mostra com disponibilização de recursos, né? Sejam eles financeiros ou humanos. Enfim, como é que vocês enxergam isso, né? Como a gente pode, de fato, se articular? Porque os protetores, né, individuais, né, como estamos aqui todos, nós disponibilizamos nosso tempo, energia e recursos próprios, né, para fazer isso. Então, já estamos cansados, já é um discurso que todos conhecem, não vou ser repetitiva aqui, mas eu acho que é, de fato, articular recursos, mobilizar recursos, e levar isso para que a gente possa ter visibilidade. A questão da educação, da sensibilização, do centro para animais, né? Assim, eu acho que é uma proposta super interessante, mas eu trago aí uma outra questão. Eu tenho animais que eu cuido que são animais comunitários. Eu sou a pessoa responsável.
né? Mas esses animais, eles têm alimentação, veterinário, tem pessoas que cuidam deles no entorno, que é uma outra questão, que é depender da condição, é muito melhor você ter um animal comunitário do que um animal abrigado, a depender do abrigo, porque ele vai ficar doente, né? Aí tem a questão da acumulação, tem questões que precisam ser, de fato, pensadas para que elas possam ser planejadas, acompanhadas e que tenham pessoas de referência. São esses os meus comentários iniciais, mas eu trago também a categoria do animal comunitário, que uma coletividade cuida em um determinado lugar e tem pessoas de referência, caso tenha um acidente, que se comprometem que esse animal é castrado, vacinado, que ele tenha condições de sobrevivência. Claro, isso não impede que a gente coloque ele para adoção, mas ele tem condições dignas, né? Enfim, são essas questões que eu trago. Obrigada. Obrigado, questões importantíssimas. Antes de eu repassar ao André para responder sobre o plano plurianual, vou falar a questão dos animais comunitários. É uma questão que a gente já vem colocando dentro da iniciativa Trilha das Flores no projeto do Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal, que muitas vezes tem animais que são muito bem cuidados pelas pessoas da comunidade. Por exemplo, eu moro aqui em Pirajá, tipo aqui na minha rua, por exemplo, tem 3 cachorros. Você pode mexer com qualquer pessoa da minha rua, não mexa com esses cachorros, porque os vizinhos todos saem e brigam com você. Daí você tira. Até outro dia que veio o pessoal recolher o animal para levar para um espaço, os vizinhos não deixaram. Eu só fiquei sabendo à noite da resenha. Então, assim, é muito importante também que esses espaços comunitários tenham assistência. Então, acho que o Centro de Acolhimento e Bem-Estar também entraria como essa conexão entre esses espaços, os protetores, para dar suporte. Porque muitas vezes eu vejo aqui na minha própria rua, meus vizinhos às vezes ficam sem saber para onde ir. E aí muitas vezes eu vou lá, não, gente, ó, tem que ir aqui no conselho, tem que ir na escola de medicina da UFBA, tem que ir para cá, tem que ir para, sabe, dou essa orientação. Muitas vezes os protetores não têm essa orientação. Então o centro de acolhimento vem com esse objetivo também. E é uma coisa que eu falo, assim, é um espaço que tem que ser construído de forma coletiva, por todos, independente de ideia, de vaidades, de partido. É um projeto que tem que ser construído por todos, porque no final esse projeto vai ser entregue à comunidade soteropolitana. Não vai ser de ninguém, vai ser da comunidade soteropolitana. Então, por isso a importância do processo seja colaborativo. Bom, vou passar para o André para ele falar sobre o plano plurianual. Oi, Betânia, excelente ponto que você traz. Hoje, inclusive, na Câmara, a gente teve sessão e votou a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na verdade, é uma lei anual, e enquanto que o PPA ela vai ficar para 4 anos, né, o planejamento de 4 anos orçamentário, que deve ser enviado agora. Eu estava conversando lá com alguns parlamentares e, coincidentemente, por exemplo, o tema de um hospital veterinário, né? A gente estava conversando sobre isso. E aí, assim, botar na LDO, no PPA, a gente pode botar. Isso, na verdade, já está na LDO. Acho que deve ter a 4ª LDO que está o hospital veterinário. O desafio é a gente conseguir fazer com que a LDO seja executada na sua completude, né? Então, já está lá, né? Em tese, você tem a garantia de recursos para a execução desse programa especificamente. Estou falando de um programa, tá, gente? E ela não é executada, né? Então, você pergunta, como é que a gente pode fazer e tal? Eu acho que o desafio grande, e eu sempre falo sobre isso, né? Principalmente nesse espaço da causa animal, é tentar unificar o máximo possível das pessoas para batalhar pela execução desse tipo de programa. Porque, no final das contas, né, o que, eventualmente, a tática pode nos separar, né? Então, a forma como alguns atuam pode gerar uma divisão, uma separação, mas, por outro lado, a causa une a todos, né? Então, se a causa une a todos, acho que o fundamental é a gente entender isso e trabalhar por isso. Então, considerando a LDO, ter o hospital, considerando que o PPA, né, provavelmente terá, como é que a gente depois faz com que ele saia do papel efetivamente, né? Fazer uma grande campanha,
todo mundo se envolver, pressionar a prefeitura, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Unidade e pressão. E, por outro lado, o mandato, né? Nosso mandato está à disposição, existem outros mandatos na Câmara que eu acho que também estariam solidários à causa e colariam com esse assunto. E contem, eu acho que é esse o caminho, né? Houve aí a criação da diretoria de bem-estar animal, que, de alguma forma, acho que precisa ter mais espaço, ter mais condições de trabalho. Acho que esse é o caminho, né? Enfim, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é mais ou menos o que eu acredito que pode ser um caminho. Bom, entendi. Ana Cláudia Andrade, pode liberar seu microfone. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, oi, Ana. Tudo bom, gente? Boa noite. Oi, André. Oi, Alessandra. Oi, todo mundo. Estela, Vinícius, seja bem-vindo virtualmente a Salvador, né? E é isso, eu tenho algumas questões, duas questões para André e uma questão para Vinícius. André, eu trago o que eu li, né, sobre a proposta do acolhimento, que a Alessandra até fala aí, como é que vai ter dinheiro para o centro de acolhimento se não tem ainda, né, não foi incluído nem no PPA, nem no... Hoje, Ilane Brandão, que vai estar falando amanhã, vem batalhando há muito tempo por isso, por essa inclusão. E, enfim, quanto ao centro de acolhimento, no formato que eu li, o Albert também, o André, assim, na nossa experiência, que tem pessoas por demais experientes na causa animal, como eu, que já tenho 16 anos nisso, mais de 16 anos, a gente sabe que qualquer centro de acolhimento, né, que se resgate animais, o que é que ocorre? Vira depósito de animal. As pessoas sabem o endereço, começam a deixar animais na porta. Para vocês terem ideia, os abrigos não podem divulgar onde eles ficam. Esse absurdo que está acontecendo aí nessa colônia de Piatã, foi como hoje Nanda Morena trouxe, vão tirar 200 e vão aparecer 300, porque eu não sei se a prefeitura vai botar um monitoramento, aquela área vai ter que ser toda devastada, André, mesmo indo contra a vegetação, né? Mas vai ter que ser devastada para se tirar, levar aqueles moradores, dar dignidade, levar para algum lugar, tirar aqueles animais dali, e a área tem que ficar aberta, porque enquanto houver possibilidade de se esconder animais ali, as pessoas vão continuar depositando. Um centro de acolhimento, não tenho dúvida. Eu fui da BPA, da diretoria da BPA, eu fui da FEBADAN, junto com o Sandra, que está aqui, e Alexandre, e mais uma turma que está aqui. Eu já fui de uma sem número de organizações, né, do Coletivo 2, e a experiência da gente, como trouxe Betânia, né, é bom que tenham advogados, que tenham engenheiros, que tenham veterinários, que tenham todo o corpo técnico, mas tem a experiência da gente, né, que vai para além desses títulos. E a experiência da gente é que todos os lugares de acolhimento viram depósito e não atinge o fim. O que é que a gente precisa realmente para a cidade de Salvador, e essa vai ser a questão que eu vou trazer para Vinícius, né? Como funciona isso em São Paulo, trazer essa experiência vitoriosa. Castração, hospital veterinário público, sim, inclusive com controle de acesso, que é para as pessoas não fazerem o que fazem no castramóvel, que levam animais de raça, como eu tive aqui no meu prédio, a pessoa levando uma labradora para castrar no castramóvel. Né? Eu fiz, você está tirando a vaga de animal de rua? Aliás, nem de rua, porque animal de rua não vai para o castramóvel. Não sei se vocês sabem disso. Os animais que vão para o castramóvel são os animais que têm tutores que vão fazer o pós-operatório. O animal de rua não vai andando sozinho, entra no castramóvel e quer estranho. Né? Para começar, lacuna número 1. Lacuna número 2. Trago a contribuição valiosa de Alexandre, né? Que fala, repete, dos funcionários do CCZ e da saúde pública. Funcionário do CCZ mal remunerados, equipe pequena, não dá conta, como ele trouxe, se tiver greve, o que é que vai adiantar? Ter vacina que já está em falta, estou sabendo ontem com os veterinários, a doutora Isa está aqui também, do CRMV, Conselho de Medicina Veterinária está aqui presente mais uma vez, né? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? O CCZ, aí sim, é uma proposta, o que eu estou trazendo na opinião de Ana Andrade, a opinião dos protetores, a opinião que a gente ouve das pessoas. Nesses dias aí, já estamos no 3º dia de seminário, amanhã teremos a parte jurídica com a Girlane, com o Patrusca e comigo. O CCZ tem que ser um centro para esses animais de rua. A gente chama de carrocinha do bem. Capturar como capturava antigamente para matar, levar esses animais para castrar e devolver. É sede, é um código internacional. Captura, esterilização, devolução, sede, CEB. Doutora Alessandra Caribé aqui, que tem larga experiência nisso, sabe? E tem propriedade para falar. Então, captura é isso que tem que ser feito.
é isso uma das vertentes que tem que ser seguida. O CCZ é um centro de pós-operatório com funcionários bem pagos, habilitados, treinados para isso, e não como um centro lá que, sinceramente, não sei nem qual é a função. Né? A par de termos uma pessoa excelente, que é Haroldo, eu tiro o meu chapéu, faz excelentes exposições, tem conhecimento técnico vasto, mas ele sozinho, sem o poder executivo, não tem como fazer nada, né? Então, essas questões para o André. Então, para o André. Deixa eu só defender a minha posição, por isso que ele está debatendo, né? Quando foi jogada a opção de se ter o Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal, a gente estava trazendo modelos de sucesso. A Edneide, ela também é da BPA, e ela citou o modelo da Serrinha, que funciona super bem. Quando você fala, vamos atribuir a CCZ a função de acolhimento e bem-estar animal, você está tirando a função da CCZ, que é de controle de zoonoses e outras doenças. Você coloca um ente fazendo a função multidisciplinar que é necessária. A gente não está só visando o acolhimento do animal. O plano não é criar um depósito animal, porque o depósito animal a gente já sabe onde é, a testemunha. O depósito animal é no Parque São Bartolomeu, nos parques da cidade, onde a gente vai lá e retira animal sendo maltratado, vítima de tortura. A gente é testemunha disso, né, Glauber? Depósito animal é no lixão. Sim. Encontramos quantos animais no lixão? Em Salvador está no momento que isso está ficando pior que a pandemia. Se você imaginar o caos que está, se você sair na sua rua agora, você encontra animal sofrendo maus tratos e abandonado, caixas e caixas de filhote. Animais que são atropelados e deixados lá, que ninguém leva nem para o hospital, nem para atendimento veterinário. E a gente, às vezes, fica sabendo... Eu fui... Recentemente, foi um cavalo que foi atropelado aqui na Pituba, Taigara. Quando chegamos lá, o animal já estava... Teve que fazer eutanásia, já estava morto, basicamente. Então, quando a gente... Não estou falando que vai ser cavalo, eu estou falando mais de canídeos e fenídeos. O que a gente pensa no Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal nessa visão multidisciplinar, com gestão logística, que ele tem essa funcionalidade da área de educação, não só educação ambiental, como também mental, tenha tratamento de psicólogos que vão lá cuidar de... Porque a maioria dos protetores estão doentes, são acumuladores, estão com problemas até de agressividade. Acho que você não estava presente aqui, mas a gente ligou para uma pessoa que a gente entrega a ração, a mulher estava totalmente descontrolada, a gente não entendia qual era a agressividade dela. E até meu esposo falou assim, olha, a única coisa que eu falei para ela foi o seguinte, vai vir buscar ração? A mulher soltou... E hoje teve outra ligação que a gente via o psicólogo deles, chorando, porque não tinha como levar o gatinho, estava o gatinho vomitando. Então, vocês estão entendendo? Quando a gente fala em centro de acolhimento e bem-estar animal, a gente não está colocando a visão de depósito, isso está bem desenhado com a logística, a gestão logística e multidisciplinar. Vai ter jurídico, tem que ter, como até no inicialmente falou, se não tiver todos os atores ali inseridos para cuidar, por isso que a gente está fazendo esse pacto, que está lá desde o início com os protetores, trazendo a união. A única coisa que pode acontecer ou não, a gente já tem, mas a gente pode tentar e acertar juntos, do que não tentar e estar errando sempre. É isso que eu penso. Salvador ainda não tem, os abrigos não são educados para serem abrigos. A maioria são educados para serem depósitos de animais, como você fala, depósitos de gente doente que está lá junto, depósitos de zoonoses. Está tudo ali inserido no contexto que não tenha o objetivo maior, que é o bem-estar do animal. Só que a gente vê que não é só o animal, a pessoa que está ali também precisa de cuidados. E você só vai identificar isso quando você faz a primeira triagem. Se você lançar um POP, que é o procedimento operacional padrão, nenhum centro de acolhimento animal vai ser depósito de animais. Muito pelo contrário, ele vai ser um centro de acolhimento e bem-estar.
E não é um centro de vamos jogar o animal lá e se dane. Então, e isso pode também facilitar a vida dos de abrigos. Professora Estela. Estela, é assim, né? Não são vocês que vão jogar animais lá. Nossa experiência nos abrigos, o centro de acolhimento, se ele funcionar como acolhimento aos protetores, maravilha. É essa a intenção. Agora, se o centro de acolhimento, ainda de bem-estar animal, como ele traz no nome, ele também for acolher animais de rua, ele fatalmente, na minha experiência, não é pouca, estou lhe dizendo, são 16 anos em Salvador, conheço o trabalho de Serrinha, que eu e outros protetores que estão aqui, tivemos contato com a promotora para evitar a vaquejada famosa, né? A gente já teve contato com o Serrinha, o pessoal viajou, a Alessandra estava andando por aqui, Sandra viajou, foi lá, né? Então a gente já conhece. A Serrinha é um modelo hoje bacana, mas é um micromodelo. A gente tem uma metrópole com mais de 300 mil animais de rua, né? As pessoas sonhando com algum abrigo que diga pode vir, um lugar, pode vir trazer o animal. Hoje, eu recebi, aqui meu celular está entupido de pedido de socorro. Venha socorrer o cachorro, venha socorrer o cavalo, já perdi as contas, professor Esther. Inclusive, a Transalvador, Fabrício Mila, sempre nos apoiou, no sentido de ir lá, pegar, vem aqui, traz a carrocinha, leva para a escola de veterinária da UFBA. Então, é assim, se qualquer lugar hoje que vá acolher animais, ele fatalmente vai ter problemas, porque as pessoas não são vocês que vão estar no centro de acolhimento, não é o André, não é ninguém. As pessoas depositam, oba, tem um lugar para largar animais. Se eles souberem meu endereço, professor, eles largam inúmeros animais na minha porta. Eu não dou meu endereço para ninguém. Só meus amigos, as pessoas que estão aqui sabem onde moro. Eu não dou. E nem ninguém aqui dá. Porque se você der seu endereço, as pessoas vão largar. São dezenas de pedidos. Eu estou aqui falando com vocês, você está aqui bipando. São muitos pedidos, entende? Então, o centro de acolhimento, se for para os protetores, com louvor, fadado ao sucesso. Com louvor. Agora, se for um centro animal, no nosso entendimento, a minha fala não é minha, é uma fala de muitos anos de debate. A gente pode ajustar, até entra uma outra secretaria, que é é o Sempre aqui em Salvador, né? Quando você fala de pessoas de acolhimento, você fala do Sempre. Então, já pode criar até um caminho, um viés em que envolva também essa secretaria. E eu gostei muito da fala do assessor do Bruno, que ele falou que ele fez um conselho. E é isso que a gente está precisando, de ter conselheiros para que as dinâmicas sejam voltadas para as soluções, né? Então, qual é o viés que a gente vai tomar? A gente precisa de um lugar. Quando você vai resgatar um animal, você não tem para onde levar. Nem hospital também tem. Às vezes a gente leva na UFBA e chega de lá, tratou, para onde que eu vou levar o animal agora? A gente fica desesperado, ligando para você quer um gato, você quer um cachorro, acabei de cuidar, não tem para onde levar. Então, se a gente criar a gestão logística e de triagem, com todo mundo ajudando, logicamente que depois isso aí vai se ajustando, tanto o volume de animais abandonados, quanto o volume de gente que acolhe animal que está doente. Olha, mental. O consenso que a gente tem nesse sentido é fazer o hospital, trazer o hospital público veterinário e, além do hospital, que o hospital público com certeza não vai dar conta de 300 mil de rua, fora os animais domiciliares. Não, pela estatística daqui, eles apresentaram 400 mil. Parceria em cada... Hoje eu li no artigo cerca de 300 mil. A última contagem deu 200 mil, já tem muito tempo que não tem essa contagem, que é uma contagem fictícia, né? Enfim, um hospital público veterinário não vai dar conta, né? E gente, há que ter parceria também. Ana Cláudia, professora Estela, em virtude do tempo, eu vou pedir educadamente, né, que esse diálogo que eu considero muito importante, toda a exposição da Ana, reconheço o fato de, às vezes, não poder disponibilizar o endereço é uma realidade, sim, fato. Acho uma questão que você colocou, né, do centro de acolhimento não se tornar um abrigo definitivo de animais. Isso eu concordo. A ideia do centro é que não seja um local para colocar os animais. Volte para o seu dono ou siga para uma adoção responsável. Agora, tudo isso tem que ser construído entre nós.
a importância de ouvir a experiência de vocês é muito importante para dar embasamento técnico e preencher lacunas que existem no projeto. Por exemplo, a questão dos animais comunitários, a questão que tem que ser esclarecida, debatida entre os especialistas, entre quem está na vivência. Uma coisa que eu falo muito com o professor Estela, com a equipe, é valorizar a vivência dos protetores, porque somente quem vive sabe o dilema, o dia a dia, os sofrimentos. Bom, em virtude do horário, gente, também, eu vou fazer as considerações finais, vou abrir para últimas perguntas. Infelizmente, não pode hoje se estender muito, mas já agradeço a presença de todos. Eu vou deixar aqui para que o Vinícius e o André façam as suas últimas considerações e eu vou aqui olhar as últimas perguntas. Deixo aberto a Vinícius e o André. Oi, Glauber. Desculpa, eu tive que fazer o deslocamento e também não sei nem se eu estou me antecipando. Tranquilo. Vereador. Foi por isso que eu acabei fechando a minha câmera aí, porque eu tinha um compromisso agora que estava me chamando às 7h30 e eu falei que ia atrasar meia hora, e aí eles já estão me cobrando novamente. Mas, sem dúvida, essa questão aí levantada pela Ana Cláudia, e também, acho que foi a Betânia que falou anteriormente, são questões aí que nós vemos esse tipo de dificuldade no Brasil inteiro, né? Então, relacionado à superpopulação, a maus tratos, tudo isso, enfim, atinge o Brasil todo. E uma questão que a gente tem trabalhado bastante, visto que dá resultado, é levar informação, né? E isso a gente trabalha com projetos para ter isso dentro das escolas, desde criança, para educar no trato com os animais. Então, nós tivemos agora, recentemente, no momento da pandemia, num momento óbvio, ninguém tinha, né, todas as informações, mas ainda assim existe até hoje, nesse momento, passado aí 1 ano e meio, quase 2 anos aí de pandemia, dúvida com relação a animais. As pessoas começaram a abandonar os animais, né, dizendo que eram transmissores, possíveis transmissores, estava agravando a doença. Isso agravou ainda mais, nesse momento de pandemia, a situação aí dos animais, não só de maus tratos, o abandono, e aí leva à superpopulação, a vacinação, castração. E então, assim, nós corremos para tentar levar o maior número e concentrar de informações, ver o que prevalecia, o que era mentira, o que não era, e como a gente poderia orientar toda a população. Mas isso, obviamente, se dá somente com o trabalho de todos, né? Os esforços aí, que é o que a gente estava falando, tentar congregar todas as instituições, aí desde escola, poder público, uma série de entidades aí, né? A iniciativa privada, importantíssimo, o trabalho que faz os nossos conselheiros, aí, os médicos veterinários, todo o pessoal das universidades, enfim, faz um trabalho belíssimo. Então, o que a gente precisa, e a gente tem trabalhado muito isso, é a questão da informação, né? E hoje a gente vive numa era das fake news, a informação ela circula muito rápido, enfim. Então, a gente tem que trazer o máximo de coisas importantes e que fortaleçam aí a nossa causa animal e que a gente não tenha esse problema quando surge uma notícia dessa. Então, a gente precisa estar com essa musculatura bem desenvolvida, que é a educação dentro das escolas, dentro das universidades, nos espaços públicos, né? Isso em praças, uma série de questões que a gente trabalha bastante para levar esse tipo de conhecimento. Porque a falta de conhecimento é ainda um dos principais problemas que a gente tem enfrentado aí na causa animal, né? Porque o amor, essas questões, a gente sabe, pelo animal, sentimento, tudo isso, essa lei para aprovar, enfim, essa parte dos maus tratos, a gente sabe que é a maioria. Às vezes alguma pessoa passando por algum problema, ou tem os outros problemas, enfim. Mas, assim, o que a gente tem que tratar mesmo é a questão dessa informação, né? Criar essa musculatura para todo mundo saber como tratar os animais, a melhor forma, a questão das doenças, enfim, como isso é importante. Então, assim, é um problema realmente que a gente enfrenta, mas a gente tem tentado trabalhar dessa forma, né? Com informação, e isso envolvendo todas as atividades aí, e não só como o André também comentou, que
questão da LDO orçamentária, né? O orçamento é sempre muito curto. A questão da causa animal, apesar aqui, né, em São Paulo, aí também em Salvador, pertencer à questão da saúde pública, acaba sendo o último fiozinho para receber qualquer tipo de recurso, né? Então, às vezes, a dificuldade na implantação, na implementação também. Então, a gente enfrenta muitas dificuldades ainda, infelizmente. Mas, com esse esforço, com isso que nós estamos vendo acontecer, esses fóruns, esse ambiente, a causa animal crescendo cada vez mais, é que a gente fica feliz e acha super importante esse reconhecimento. E é assim, dessa forma, trabalhando desse jeito, que a gente vai conseguir melhorar essa questão. Obrigado. E eu vou deixar também aqui o meu contato, aí, né, o telefone, também e-mail, para quem precisar e também procurar a Estela, ficar à disposição de todos vocês. E mais uma vez aí, André, desculpa, também já tinha feito anteriormente, para você estar pessoalmente, em nome do deputado, a ausência dele nesse momento que teve um compromisso lá em Brasília. Mas você, como parlamentar, bem sabe aí que a agenda não é fácil e também, com certeza, em nome dele, eu agradeço a sua presença, que engrandece aí o debate, e todos os outros que estão conosco esta noite, sem dúvida nenhuma, só tem a engrandecer aí o debate e a causa animal. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Te agradece a sua presença, a oportunidade que o deputado estadual Bruno Ganem nos deu. A gente entende que a vida parlamentar é ela muda constantemente, dada Oi, André, se você estiver me ouvindo, só fazer as considerações finais. Tá bom. Bom, gente, é isso. Obrigado, Vinícius, pela lembrança. Manda um abraço para o Bruno. O Bruno já foi do Partido Verde, né, lá no comecinho da campanha. Que gente boa. A gente se conheceu, talvez ele não lembre e tal, mas foi muito rápido. Acompanho o mandato dele. Tenho visto que tem se dedicado e conseguido grandes resultados. Parabéns a vocês aí. A toda a galera aqui de Salvador, é isso. Reforçando aqui minha disposição, minha parceria, né, o que vocês considerarem, então, esse debate, essas discussões sobre os melhores modelos, formatos, né, de atuação de política pública. Enfim, a gente está aqui para isso, para ouvir, chegar num entendimento e botar para frente. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de realizar, de fazer coisa acontecer. Então, contem comigo para o que vocês acharem que eu posso ajudar, beleza? E eu vou mandar um último abraço aqui, vai ser de Romeu para vocês, tá bom? Manda um abraço aí, Romeu. Tchau, galera. O Romeu a gente já conhece. André Fraga, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, né, afirmando seu compromisso, né, com as questões ambientais em nossa cidade. A gente sabe que a agenda é constante. Quero agradecer a sua presença. Quero informar os participantes, né, tanto o Vinícius como o André têm compromissos agora. O Vinícius, inclusive, já está atrasado para um compromisso. O André vai entrar em um compromisso em outra atividade agora. Então, a gente se despede do André Fraga, do Vinícius, assessor do Bruno Ganem, e convido também os participantes a permanecer para a gente fazer essa construção das políticas públicas, né, referente ao centro de acolhimento e outras propostas da causa animal em Salvador. Já aproveitando esse espaço, né, aberto, não acho legal encerrar agora. Exatamente. Obrigada, mas se despedir dos nossos... Exatamente. Obrigada, Vinícius. Obrigada, André. Obrigada a gente vai dar uma costuradinha aqui nessa ideia. É isso. Obrigado, André. Obrigado, Vinícius. Nos despedimos de vocês, mas vamos continuar aqui nessa construção e lá à frente vamos estar entregando a vocês nossas demandas. Estaremos juntos aí, trabalhando cada vez mais e num próximo encontro aí, em final de pandemia, presencialmente aí. Felizes, né? Animal não é coisa.
É isso aí. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Boa gente. noite. Bom, gente. Vamos Bom, lá, gente, dando Aninha. continuidade. Vamos lá, gente. Agora, né, dando Vamos lá, continuidade Vamos lá, nessa pouquinho, construção. Aninha. Deixa Deixa eu te dar o esboço do projeto para você ter mais... E amadurecendo Ele também precisa dessa visão sua. O que a gente Professora O que a gente Estela, você está com pretende? eco. Tá com eco? Professora Tá com Estela, eco? você está com eco. Por favor, fecha um dos microfones. Peraí. Ah, tá. Só Já para vi evitar o aqui. eco. Tá bom. Pronto? Bom, Melhorou? pronto. Aí, tem algumas perguntas. Melhorou. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que é muito importante e vai ajudar a gente nessa construção. Aí eu quero repassar aqui, deixa eu só subir aqui, eu anotei. Pronto. Bom, o Alexandre de Albuquerque pergunta: me surgiu uma curiosidade. Se não tem verba para vacinas, para equipes vacinadoras, para o hospital veterinário, como planejam conseguir para o desejado centro de acolhimento? Bom, outra pergunta em seguida. A Alexandra Caribé também faz essa pergunta em relação à questão como vai ser mantido o centro de acolhimento. E Vinícius, a Ana Cláudia pergunta. Foi para o Vinícius, desculpa. A Ilka Gonçalves coloca aqui. Pessoal, vocês conhecem o livro Medicina? Vai dar uma recomendação. Buscar um link e disponibilizar o grupo. Outra pergunta aqui foi o Mário Bestete. O que existe coletiva e alinhado com as políticas públicas? Bom, posso responder? Betânia eu vou fazer um coloca, panorama. né, que acha que o modelo precisa ser aberto a críticas e finalizar, Betânia, que ela diz que acha que o modelo precisa ser aberto e críticas de construções, aberta a críticas de construções, contribuições, como colocadas por Ana Cláudia, sim, foram muito importantes. Todos queremos o mesmo, seguimos juntos e mais fortes. Sim, professora Estela, pode falar. Então, vamos lá. Então, tá com eco? Não. Tá com eco, não, né? Não, pode falar. Não. Então, tá vamos lá. Em primeiro lugar, muito providencial tua pergunta, Ana Cláudia. Em que sentido? Porque você já vem com uma experiência de depósito de animais. Porque realmente é a primeiro momento. Todo mundo acha que vai ser ali a solução e vai jogar todos os animais que tiverem abandonados ali. Então, isso dá para se mitigar. Você viu que o próprio Vinícius falou que é através da educação. Primeiramente, fazer toda uma estratégia educativa, como acho que vocês já estão percebendo que a gente está tentando fazer primeiro a educação, primeiro preparar o terreno, viabilizar quem são os atores, fazer esse encontro, organizar isso que estava muito dissipado, estava um no norte, outro no sul, e ninguém sabia para onde o outro estava indo. E as coisas não são assim. Ou a gente se organiza. Você viu que o Vinícius falou que São Paulo está funcionando porque viraram conselheiros, se organizaram todos para depois começarem as ações. Então, o Ministério Público está presente, o Estado está presente, o município está presente, a sociedade civil está presente, os acolhedores estão presentes. Então, é isso que a gente está buscando. Primeiramente, conhecer, todos se unirem num objetivo só, que é mitigar essa situação desses animais, para que depois a gente possa construir e idealizar muito melhor o projeto. Primeiramente, o seguinte: o que visa o projeto? Criar um centro de triagem, isso tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês. Quando você fala centro de acolhimento e bem-estar animal e colocar a palavra triagem, você não está fazendo só a triagem do animal, você está fazendo também a triagem de quem é o acolhedor, quem é o abrigo, quem são... Por isso que eu trabalho com dados estatísticos. Acho que vocês viram que no meu primeiro dia eu fui atrás de números e não encontrei. Eu sou economista.
Então, eu queria... Qual é a pesquisa que foi feita com relação a esses animais? Onde estão esses animais? Quantos são vacinados? Quantos são castrados? Não tinha resposta de nada. Então, a gente tem que construir esses dados para você poder saber qual é o local que precisa de mais educação, de mais infraestrutura, de mais conhecimento, de mais apoio público, né? Então, você precisa construir esses dados. Segundo, eu sou economista. Então, quando vocês falam, da onde que vem esses recursos? Hoje em dia, todos os recursos estão vindo das duas vertentes, público e privado. Você consegue, através, se a prefeitura abraça, se a sociedade civil abraça, e se todos aqueles que estão os atores ali se abraçam e falam assim, vamos fazer um modelo que vai ser de sucesso, a gente já sabe onde estão os erros, vamos corrigir os erros. Se vocês todos se abraçarem e a gente mitigar os erros, a gente consegue até financiamento externo. Basta a gente dizer que Salvador vai fazer isso, vai trabalhar nisso, vai construir dessa forma. Isso não é utopia, porque quando o Glauber é testemunha aqui, ele sabe, ele me conhece, quando jogaram um desafio para a gente de eliminar um lixão de mais de 20 anos, com gente morando lá, habitando num lixão, e falaram nunca que a gente ia tirar aquelas pessoas daquele lugar, a gente falou assim, mas por quê? Quais são as possibilidades dessas pessoas saírem daí? Então, a gente trabalhou essas questões. Primeiro, a gente adentrou no lixão mesmo, conhecemos toda aquela situação, fizemos um diagnóstico, o trabalho estratégico situacional é uma metodologia muito eficaz, funciona até hoje no Chile, essa forma. Então, quando foi implantada nos anos 70, até hoje está funcionando de forma para equalizar problemas críticos, então também funcionaria numa amostra que é o Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal. Porque, por incrível que pareça, o problema não está... A gente conversou com quem está brigando, os protetores. O problema não está ali, eles estão abertos para estar apoiando. Eles só estão, cada um, no lugar. Então, a gente precisa integrar esse povo, saber as condições deles, saber como trabalhar os abrigos. Quando você faz uma perícia técnica, eu fazia isso nas escolas, eu olhava o volume de alunos, se a sala comportava, se os equipamentos estavam certos, se a quantidade de alunos não estava ali demasiado para que aquela escola atendesse. Então, quando você faz essa perícia técnica, você vai avaliar os abrigos para ver se realmente são abrigos ou são depósitos de animais, como a Ana Cláudia sempre está falando. A castração, Ana, ela é importante, mas ela não pode ser o único instrumento de redução disso. Ela precisa estar vinculada com a vacinação, controle das zoonoses, controle também de quem está atuando ali, quem são as pessoas, se elas estão bem psicologicamente ou não, porque elas também estão doentes. Então, a gente precisa também estar tendo essa visão com as pessoas, não é só o animal que está ali naquele cenário, tem as pessoas também que estão envolvidas. Então, Salvador ainda não tem uma estrutura que a gente possa falar que todos os abrigos estão funcionando bem. Eu, sinceramente, eu acho que, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, eles estão sobrevivendo, alguns bem, outros estão na margem da situação de miséria. Junto pessoas, animais, eu já vi pessoas com centenas de animais envolvidas ali numa situação que até os animais estavam um comendo o outro. Então, vocês têm que entender que quando a gente fala Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal, é muito mais fácil de implantar no município isso, porque é o município que está próximo do animal, e dar atribuição ao Estado, por isso que a gente tem que fazer esse diálogo com todos os órgãos, da construção do hospital. Porque em São Paulo está funcionando vários hospitais em várias regiões que está facilitando e controlando essa parte emergencial do animal. Então, quando eu estou acompanhando o Bruno Ganem, eles estão implantando 10 hospitais pelo Estado. Com o quê? Com a parceria pública e privada. Não está só o Estado ali, tem uma gestão por trás disso tudo. E a gente também tem que procurar quem são esses atores, quem são os gestores disso. Então, a nossa discussão hoje é essa. É mais viável
se todo mundo se unir, fazer uma aplicação inicial desse centro de acolhimento e bem-estar animal, vamos todo mundo junto. Se acontecer de erramos todo mundo junto, volta para o planejamento, o hospital, enquanto está sendo construído. Entendeu? Um primeiro modelo de centro de bem-estar animal é muito mais fácil de implantar para ontem, de acordo com o que eu perguntei, do que o hospital. Entendeu? E nesse modelo de centro de acolhimento e bem-estar animal, você pode vincular as clínicas veterinárias, que os veterinários estavam aqui livres e dispostos a ajudar. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária está aqui com a gente. O que falta mais? Falta só a gente... Poxa, os animais precisam que da gente tome uma atitude para ontem. Professora E não Estela. futura. Futuro vai acontecer, vai ter, por mais que o pessoal fale, não vai existir o hospital, vai ter hospital, a gente vai ter essa evolução de ter os hospitais. Mas e hoje? Qual é o problema? Em termos de recursos financeiros, o Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal, se ele for implantado dessa forma, nesse modelo de triagem, você consegue pegar um local. Vamos imaginar um parque, sempre imaginei no Parque de São Bartolomeu, que tem toda a estrutura lá sem uso. Ali mesmo você pode fazer um centro de triagem. A zoonose já ficou ali comigo. A zoonose nem sala tinha. Eu que deixei eles entrarem no parque e tem uma sala. O pessoal da zoonose falou assim, a primeira vez que a gente tem uma sala é aqui, professora. Por isso que quando você fala da zoonose, eu sei da dificuldade deles, nem um computador eles têm. E por isso que você fala assim, quais são, quem está vacinado, onde vocês estão atuando, é uma dificuldade levantar dados. Agora, quando você trabalha a união, com todos esses atores envolvidos, vamos ter um objetivo só, vamos trabalhar essa ideia, vamos corrigir os erros dessa ideia, porque você sabe quais são os erros dessa ideia, Ana, você já apontou. Então, nós aqui, se a gente se unir, a gente consegue mitigar os erros. E muito mais Professora rápido. Estela, Oi. Desculpa, é só questão de tempo mesmo de organização. Ilka Gonçalves, ela gostaria de contar ao grupo, né, que participou de uma reunião com a Secretaria de Saúde. Ilka, se você tiver... Você pode liberar seu microfone. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque eu cheguei bem atrasada. Eu não consegui acompanhar as falas aí iniciais, então eu não entendi direito esse centro de acolhimento e bem-estar. Eu posso até falar uma grande besteira, mas antes de falar, eu queria contar para vocês a reunião que eu participei com a DIPA, com o subsecretário de Saúde da Prefeitura de Salvador, onde o CCZ teve presente, onde Patrusca, Janaína, várias pessoas estiveram presentes. E, assim, o tema da reunião foi animais de rua. E, assim, o início da reunião foi uma catástrofe, porque, infelizmente, o pensamento não é mais. Acho que a gente conseguiu mostrar para eles que a saída não é essa, mas o início da reunião foi assim, bom, vamos falar de animais de rua de Salvador. A gente tem muitos animais de rua e a gente está querendo começar a pensar numa proposta de recolhimento dos animais de rua, castração e adoção, e com o apoio das ONGs. Os que não forem adotados, eutanásia. Eu nem esperei abrir para levantar a mão para ver quem ia falar. Quando foi terminada essa fala, eu falei, olha, gente, primeira coisa, eutanásia não é opção, né? Porque a gente está falando de vidas. Então, assim, eu espero nunca mais ouvir numa reunião do poder público falar sobre eutanásia só porque o animal é da rua. Isso não tem lógica, né? Pelo menos assim, é o meu modo de ver. E aí começamos a falar. Falei e tive apoio de todos os protetores que estavam e tal. Eu falei, olha, o que precisa ser feito?
esses animais precisam ser recolhidos, precisam ser chipados e precisam ser castrados. Por quê? A gente precisa começar a trabalhar com animais comunitários. Esse negócio de abrigo já é coisa do passado. Não existe mais centro de acolhimento de animais. Quando você vai ver isso, Europa, Estados Unidos, isso já é totalmente, não é nem cogitado mais. Eu vi que tem uma cidade aqui na Bahia, acho que é Piatã, que está construindo um abrigo, e isso, na verdade, vira um grande problema para a cidade. Então, assim, se eu estiver falando besteira sobre esse centro de acolhimento, é porque eu não vi a proposta, tá? Mas, assim, eu sou muito contra, porque eu venho acompanhando, como a Ana falou aí, eu trabalho em desastres, então eu resgatando animais em desastres, já fui para Minas, Espírito Santo, Pantanal, enfim. E para vocês terem ideia, eu tento me inserir nesse contexto aqui em Salvador desde 2019, atuando em regiões de deslizamento, inundação aqui em Salvador, e eu não consigo. Eu converso com pessoas da Defesa Civil, eu converso com bombeiro, eu não consigo apoio de ninguém. Para eu conseguir resgatar uma cachorra semana passada com a Dipa e com a Marcele Moraes, a troco de nada, só pelo animal, foi uma briga. E acho que depois que elas viram a gente atuar, elas entenderam que o trabalho é sério, né? Então, a gente tem treinamento, a gente faz curso de bombeiro civil, enfim, a gente se pendura em beira de rio para resgatar bicho, escala em costa. Então, assim, a gente tem uma experiência boa e tem todo o apoio desse grupo, né, que é o GRAD, o Grupo de Resgate Animal, que se iniciou grandemente, na verdade, com os desastres de Mariana e Brumadinho, né? A gente faz capacitação com eles, a gente vai para Minas Gerais fazer isso e tal. E, assim, por conta disso, eu tenho acompanhado muito as questões de proteção animal de Minas Gerais. Eu já tive em reunião com o Ministério Público lá de Minas Gerais, como eu coloquei aqui para vocês ontem. A Dora Luciana, que é a promotora lá, responsável pela fauna, ela tem um trabalho incrível e ela tem, assim, o Conselho de Minas, protetores e tal, estão fazendo um trabalho incrível junto com ela no Ministério Público. E, assim, eu, Ilka, particularmente, eu não sou a favor de abrigo, eu sou a favor de, cada vez mais, ter muito hospital, porque, assim, o primeiro hospital veterinário que surgiu em São Paulo, o diretor foi Denis Prata. Eu acho que ele ainda está envolvido, de vez em quando eu converso com ele, e ele começou, não sei se vocês estiveram no ano que ele teve aqui dando uma palestra, onde a gente fez a campanha de sinomose, ele começou com uma casa simples. A gente, quando monta uma clínica veterinária, a gente pega uma casa e adapta. Então, assim, na reunião eu também falei que eu achava um absurdo Salvador estar gastando dinheiro em construir um hospital. Uma coisa que é urgente não tem tempo para esperar a construção. Uma coisa que é urgente, a gente tem que fazer adaptação e começar a trabalhar. A questão animal aqui em Salvador, ela é urgente, urgentíssima. Eu acho que, na verdade, no Brasil inteiro e do meio de Minas Gerais para cima, é muito mais caótico do que lá para baixo. Então, assim, eu questiono muito as ações da prefeitura. Não acho que a gente vai conseguir grande coisa se a gente não começar a trabalhar junto com o Ministério Público, tá? Eu tenho procurado muito o Ministério Público com projetos. O mês passado, a gente fez uma ação em 10 bairros do centro de Salvador só para atender animais de rua. A gente atendeu 482 animais em 3 dias, aplicando remédio para pulga, carrapato, sarna, dando vermífugo. E, sinceramente, nesses 10 bairros do grande centro de Salvador, que tem muitas protetoras que já fazem um trabalho lá há 20 anos, eu não vi animais muito ruins, né? Eu acho que a condição deles assim estava muito boa. O que me impressionou, na verdade, foi a situação dos humanos. E eu acho que no subúrbio aqui de Salvador, que deve ser o grande caos, porque, assim, nesse grande centro sempre tem muito protetor atuando. A nossa ideia
desse grupo que eu faço parte desse projeto, né, que a gente trabalhou no mês passado, é começar a fazer, ter clínicas veterinárias parceiras para a gente encaminhar esses animais. Então, assim, o que eu queria? A gente começou a tentar fazer um georreferenciamento desses animais. O CCZ ficou sabendo, me ligou, oferecendo a vacinação de raiva para a gente trabalhar junto com eles na vacinação de raiva quando a gente for fazer essas ações nas ruas de Salvador. Mas eu falei assim, se tiver reação vacinal, quem é que vai cuidar? Primeiro passo é a gente ter clínicas parceiras, já que Salvador não tem hospital público. O primeiro passo é a gente fazer convênio com as faculdades de veterinária. Quando eu era estudante, eu participava de todas as campanhas de vacinação de raiva, e quem faziam eram os alunos de veterinária e as clínicas cadastradas, e o hospital veterinário ficava responsável por atender os animais que tivessem reação vacinal. Eu não posso sair na rua vacinando os animais, porque se depois um animal tem algum problema, quem é que vai arcar com os custos do atendimento daquele animal? Então, assim, precisa ter um trabalho muito sério e assim, infelizmente, a gente sabe que tem uma vereadora aqui em Salvador que tem algumas condutas não adequadas diante de quem trabalha com a proteção animal, e a DIPA abriu um cadastro para protetores, para a gente tentar começar a fazer algum trabalho, mas muitos protetores não estão se cadastrando porque sabem que depois ali vai ser usado para a campanha eleitoral. Então, assim, muitos protetores não confiam na política, né, em alguns políticos de Salvador. Eu entendo. Eu estava pensando em abrir esse cadastro de protetores pelo conselho, porque, assim, lá dentro do conselho, eu e a Isa, a gente luta muito pela questão da proteção animal lá dentro, né? Apesar do conselho ser um órgão fiscalizador, a gente está tentando mexer, cutucar as pessoas lá dentro para esse olhar, porque, assim, não adianta só fiscalizar o profissional, a gente tem que fiscalizar o todo, a prefeitura, a gente tem que cutucar o Ministério Público. Então, assim, quando eu falei ontem, a gente entrar com denúncias no Ministério Público, é claro que são com provas e tal, mas a gente tem que começar a cutucar o Ministério Público, porque eu, particularmente, eu acho que a prefeitura não vai fazer grandes coisas. Então, eu vejo isso funcionando muito lá em Minas Gerais. Ilka, né? A doutora Luciana já se colocou à disposição para vir ter uma conversa com os promotores daqui da Bahia. Ela já fez esse trabalho com o Rio de Janeiro. E, assim, eu percebo que aqui é tudo muito lento, e entendo, porque um dos promotores já conversaram comigo da própria dificuldade deles ali dentro. Existem promotores que são contra essa questão da causa animal. Então, assim, eu acho que a nossa batalha, a nossa luta é muito grande, né? É muito grande. E eu acho que essa questão eu acho que a gente tem que começar a pensar em trabalhar com animais comunitários. Esses animais precisam ser, já são vigiados por protetores, né? A gente precisa chipar, fazer georreferenciamento, cadastro de moradores em situação de rua, que olham por esses animais, porque a gente, na verdade, tem uma rede muito grande. Essas pessoas vulneráveis, elas têm uma empatia pelos animais, assim, absurda. Eu fico bem impressionada, porque falta para eles, e o que eles conseguem, eles dividem com os animais. E quero aproveitar, gente, para falar desse livro aqui, que eu acho que todo mundo da causa animal tem que ter, que é o que eu coloquei aí no chat. Ele fala sobre organizar mutirão de castração, censo animal, até de como você montar um abrigo. Até essas coisas que hoje em dia não se sabe, que tem cidades que ainda precisam, e ele fala sobre tudo isso. Eu acho esse livro fantástico, eu acho que todo mundo da proteção animal, independente de ser veterinário, deveria dar uma pincelada nesse livro. E, assim, infelizmente, as pessoas que estão na prefeitura, eu acho que eles são muito, muito sem conhecimento. Eu acho que vocês aqui, a gente aqui, tem muito mais. E o que eu entendo é, gente, a gente precisa orientar as pessoas que estão lá dentro.
e, ao mesmo tempo, Então, cutucar. Porque, assim, a gente explicou para eles que... eu acho que é chamado por aí, viu, Ita? Oi? Eu acho realmente que é por aí. Em que sentido que eu falo? Porque, vejamos, quando você fala do acolhimento, da atenção comunitária, aqui a gente tem os animais que a gente alimenta ali na Lagoa dos Patos, que tem a dona Ana, que acho que vocês já ouviram falar, e a gente também tem aqui dos prédios da Pituba, que a gente sai alimentando. A gente já tem esse trato com esses animais, eles são muito bem tratados. Inclusive, a minha rua, já sabem que a gente cuida dos animais, sempre aparece um que a gente tem que sair correndo, levar até para casa para cuidar, tratar, medicar e depois correr para adoção. Porque sabe que a gente tem os animais aqui comunitários. Isso é um agregador. O que eu estou querendo falar é o seguinte: quando a gente fala em centro de acolhimento e bem-estar animal, vocês têm que estar visualizando a gestão logística e multidisciplinar, que eu acho que essa minha fala você não viu. Em que sentido que eu falo de ali é o local onde a pessoa está levando, mas ela não vai só levar, você vai identificar a pessoa que está levando, você vai verificar as condições dessa pessoa, você vai ver as condições desse animal, porque você precisa tratar dele. E ali, depois, com essa intenção nossa de cadastrar todo mundo, envolver os órgãos, vacinação, castração, as clínicas, onde os veterinários já estão todos abertos para ajudar. Na segunda, os protetores falam, não, nós estamos aqui também, a palavra de ordem é união. Hoje o Vinícius falou, como foi que São Paulo está dando certo, a gente trouxe aqui como modelo. A partir do momento que os órgãos todos se uniram, independente de ser Estado, prefeitura, o que for, todo mundo se uniu num objeto só. Vamos resolver esse problema. Ô, professora, A desculpa partir dessa interromper a senhora. união, a gente joga o que todo gestor sabe, de gestão logística, triagem e envolvimento Professora multidisciplinar. Não Estela, adianta ser só o veterinário, tem que ser o advogado, tem que ser um gestor administrativo, tem alguém que tem conhecimento de logística, Professora, acho que a gente está falando a mesma coisa, me desculpa, mas eu acho que a professora, a doutora Ilka trouxe uma perspectiva. A gente está ouvindo sim, e é gente, bom só ter um diálogo, minuto, né? só por ordem de organização, Desculpa, só um minuto, por ordem de organização, para não ficar confuso o diálogo entre todos, eu vou pedir só uma ordem para que todos possam falar, ouvir e contribuir. Ilka estava falando, professora Estela, fez a contribuição. Não, eu só vou finalizar. Betânia, professora, você pode só finalizar? Eu vou Betânia, só finalizar em né? que sentido? Um comentário breve. Eu quero, assim, parabenizar o trabalho da doutora Ilka, e eu concordo com ela. A gente já tinha falado, doutora, sobre essa questão dos animais comunitários antes. Eu trouxe isso, eu tenho animais comunitários. Eu acho que... Eu também tenho. Enfim, é ótimo. Eu acho que a gente aqui está discutindo, né? Ninguém está com propostas fechadas. Eu acho que a articulação entre gestores, professores... Exatamente, professora Estela. Eu acho que é um espaço de diálogo. Eu agradeço muito a senhora por organizar esse fórum, né, possibilitar esse encontro, né, muitas pessoas que eu não conheço, que eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que, se a gente fala tanto de união, a gente precisa estar aberto ao outro, ouvir, sermos flexíveis, pensarmos juntos, termos bom senso, pensarmos em termos técnicos, né? E também de articulação política, porque o que a gente quer é, de fato, como a senhora colocou desde o início da sua apresentação, ter números, evidências que gerem, subsidiem essas políticas, porque não é A, B ou C juntos, aí, Maria, nós estamos cansados, né? Não temos energia, grana, nem tempo mais disponíveis para tal. A gente precisa saber onde estão os recursos e nos alinharmos. Eu acho que a fala da doutora Ilka, que participou de uma questão importantíssima, que traz, inclusive, a questão da eutanásia como uma ação do Estado legitimada. Ação desesperadora, né? Você quer dizer, pois né? Então eu acho que a experiência dela, né, e trazer isso que viu, ouviu e vive, né, precisa ser levado em consideração e ser articulado dentro dessa proposta. É só isso. Obrigada. Não, o que você falou, Betânia, deixa eu só concluir o que você falou, Betânia, só corrobora com o que a gente está falando. Se a gente está com a fala de centro de acolhimento e bem-estar animal, a gente pode agregar o que a Ana colocou. Coloquem as
vamos colocar centro de acolhimento e bem-estar das pessoas e dos animais. Aí já pode dar uma reflexão um pouco mais ampla do que a gente está pensando. Em que sentido? Não tem como você cuidar do animal sem cuidar das pessoas que estão cuidando dos animais, que essa é a nossa questão. Eu conheci pessoas que quase morreram, se suicidaram porque estão com centenas de animais. Então, a gente não pode... Isso aqui é para ontem. Ontem, não dá para fazer um hospital, colocar o tijolo lá e fazer. Hoje, dá para a gente se unir, criar um esboço de trabalho, mesmo que talvez agora não, todo mundo... Pode ser que seja errado, pode ser que seja certo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Eu achei até que eu reviraria o estômago se alguém falasse que ia matar um animal na minha frente. Eu ia perder minha razão. Mas, graças a Deus, não estava presente. E eu não conseguiria ouvir isso e ainda continuar olhando na cara da pessoa que me falou isso. Já eliminaria. E o que a gente está propondo aqui é exatamente isso, Ana. É exatamente isso, Ilka. Você traz todo um esboço não, um trabalho que já foi feito, que funciona, que é o acolhimento comunitário, sim, mas não no subúrbio. Mas não nos lugares mais inóspitos. Cadastramento de lares temporários, gente. Não, mas lá temporário, posso dizer minha experiência, o que aconteceu? Eu recolhi um cachorro. Minha fala, se você não se importar. Eu acho que a gente pode concluir. Tem um cadastro de lar temporário de pessoas que não fazem lar temporário, né? A gente precisa começar a despertar a população para isso. Eu vi que vocês já falaram sobre educar a população e eu acho isso importantíssimo. É o primeiro passo. Atuação dentro das escolas e nessa reunião da prefeitura eu falei, precisa castrar animal de rua. E aí falaram na minha cara que já tem castração pela prefeitura. Eu falei, eu sei, mas só para animais que têm tutores. Não tem para animais de rua, você tem que ter dificuldade. Castrar, né? E também sugerir da gente se unir para ter assistente social, psiquiatras. Falei para ele de um projeto lindo que existe em Minas Gerais, que já estão distribuindo uma cartilha. A Yulia, eu acho que está por dentro desse projeto e deve falar para vocês, se vocês cutucarem ela na sexta-feira. A gente vai distribuir uma cartilha. Lindo. A gente recebeu uma cartilha do Rio Grande do Sul. Tem um projeto lindo. Eu estou falando de Minas porque é o que eu acompanho, né? Eles estão distribuindo para todas as prefeituras do estado em como lidar com acumuladores e começaram a cobrar das prefeituras do estado de Minas Gerais para fazer isso. Eu já conversei com o médico do Hospital das Clínicas, psiquiatra, que diz que tem profissionais especializados em acumulação, eles têm super interesse, mas, assim, precisa se organizar para fazer as coisas acontecerem, né? E, assim, recentemente me pediram uma reunião para a gente começar a discutir eutanásia dos gatos com esporotricose. Então, assim, eu soube disso. O negócio, gente, está muito feio. Então, vamos fazer o seguinte, o que a gente pode estar fazendo é aperfeiçoar essa primeira ideia, acrescentar o que a gente está tentando colocar, que é a multidisciplinar. A doutora Ilka pode estar trabalhando mais ainda esse projeto, junto com a gente, e fazer um só, mas que complemente todas as ideias. O problema do psicólogo está envolvido, do advogado está ali junto, dos órgãos públicos. Se não tiver os órgãos públicos todos, a gente não consegue sair do lugar. E as políticas públicas estão abertas para a gente. Tem um legislador que estava aqui hoje presente. Ele só precisa de saber para qual caminho que a gente vai. Porque o diálogo, um vai para um lado, outro vai para o outro, nada sai do lugar. E pode aprimorar isso. Fórum, convidem a Vânia Nunes Plaza, do Fórum Animal Veterinária, para falar um pouquinho aqui. Eu convidei ela para participar, para pelo menos fazer as considerações dela no chat,
mas acho que ela não pôde entrar, ou não sei o que aconteceu. E eu convidei ela para participar essa semana inteira com a gente, mas acho que ela me ensina muito, ela me coloca em contato com muita gente, muito grupo de estudo que está desenvolvendo tudo isso. Então, eu deixo só uma sugestão de um próximo encontro, chamar a Vânia, porque ela é incrível. Eu acho que vocês devem conhecê-la, mas eu acho que O Fórum Animal vai estar presente sexta-feira. Ah, que bom. O Fórum Animal Perfeita está presente contribuição. sexta-feira. Bom, gente, É verdade. deixar minha contribuição, a fala de Ilka, ela é muito importante, traz muito a vivência, né, dentro do seu trabalho, como também da Ana. Então, assim, todas as contribuições são valiosas na construção do processo. O exercício do ouvir é muito importante para nós. A gente entende que o projeto ele só vai ser efetivado com esse exercício do ouvir. Então, importante te ouvir, ter essa relação. O fórum ele veio com o objetivo de reconectar, criar conexões com um objetivo comum, que é o bem-estar animal. Então, todas as opiniões serão consideradas, serão respeitadas, porque a gente parte do pressuposto que partiu de uma vivência. Então, quando vocês colocam uma questão, a gente sabe que ali foi partir de uma vivência que vocês tiveram, foram experiências, e tudo isso deve ser considerado. Quando o Ilka comenta, por exemplo, a questão do centro de acolhimento ser um abrigo, a ideia do centro de acolhimento e bem-estar não é ser um abrigo do animal, mas que seja um espaço onde o animal seja atendido e também o protetor tenha uma assistência, que grupos comunitários também tenham uma assistência. Então, é muito importante ouvir todas essas considerações para evitar o erro. Acho que quando a gente trabalha em coletivo, a gente consegue diminuir o risco do erro. Então, é muito importante todas as considerações. É importante que vocês falem a experiência de vocês. Olha, isso aqui não achei legal. Por que não foi legal? A gente entender a dinâmica. E aí a gente buscar, não, olha, não foi legal por causa disso, mas pode ser dessa forma, assim, seguir esse planejamento. Então, a ideia é construir um processo de forma colaborativa, ouvindo, que somente ouvindo as histórias. Ninguém aqui caiu de paraquedas. Temos gente aqui com mais de 30 anos de causa animal. Durante esses últimos dias, a gente ouviu muitos relatos e tudo isso tem que ser considerado. Salvador tem um cenário caótico na segurança dos animais e muito pior na questão da saúde pública, tanto dos animais como das pessoas. E os veterinários deixaram uma preocupação, né, em relação ao atual cenário. Então, para a gente pressionar a prefeitura, o governo do estado, a gente precisa estar unidos, apresentando unidade, trazendo uma justificativa técnica baseada em leis. A gente não pode agir no calor da emoção. É uma coisa que eu observo muito na causa animal. A gente não pode se unir no momento do caos. Tem que estar unido também no momento que não haja o caos, que seja usado esse momento para buscar as melhorias, as benfeitorias, tanto para o bem-estar animal como para o bem-estar do protetor, a saúde mental e financeira do protetor. Então, assim, o objetivo do fórum é convidar todos vocês e vocês também trazer pessoas para contribuir para essa construção coletiva. Se o centro de acolhimento não for o ideal no final do processo, vamos sentar e vamos dizer, não, o caminho é para o norte ou o caminho para o sul, mas é importante que esse processo seja construído com todos, porque ao final o projeto não vai ser de um ou de outro, vai ser da sociedade civil, e vamos entregar aos soteropolitanos, que a gente que está aqui sabe o dia a dia que a gente sofre. Então, a ideia é todo mundo aqui expor suas opiniões, suas experiências, e a gente considerar elas no projeto. Até porque o projeto ele vai ser aberto, todos vão poder contribuir.
tá bom? E fazer, Então, e fazer os a ideia é ajustes que vocês também, né, façam Glauber? parte. Tem que ser de ajuste, precisa fazer os ajustes. Ô, Glauber, em Por exemplo, São Ilka José dos colocou Pinhais, informações que a gente vai ajustar. Oi, pode falar. em São José dos Pinhais, todo Minha posto de saúde mão tem vai um dar cãibra, veterinário, viu? porque o Oi, veterinário, Ilka. todo posto de saúde lá tem um veterinário, porque o veterinário atua na zoonose e a universidade atende os animais. Então, assim, dentro do posto de saúde, as pessoas são atendidas, né, por psicólogos, tal, e tem um veterinário também. E ele sai a campo para ir em casa de protetores, então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, muito, muito essa questão de cobrar da prefeitura, sabe? Porque eu acho que está muito verde o negócio aqui ainda, e todo mundo aqui está na causa animal há muito tempo. A gente tem modelos a seguir, né? Do Paraná, a professora falou, acho que do Rio Grande do Sul, Rio Grande do tem Minas Sul. Gerais, e foi o que eu discuti muito nessa reunião. Eu falei, gente, vocês não podem começar a planejar as coisas da cabeça de vocês, porque isso é perda de tempo. Isso. A gente tem que seguir modelos. Eu pedi para a DIPA uma reunião a cada 15 dias para a gente discutir a questão da causa animal. E só estão me enrolando, já tem 2 meses. Então, para vocês verem o quanto que é difícil, é muito difícil. Eu pedi para a DIPA e para o subsecretário de saúde. Eu falei, a Secretaria de Saúde não precisa trabalhar, não precisa participar a cada 15 dias, mas o restante participa, a gente monta projetos, discute as coisas e depois apresenta para o subsecretário ou para o secretário. Mas a DIPA também não está se mexendo, né? Então, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil. E parabéns pela iniciativa desse fórum, porque a gente precisa se unir, porque eu acho que, no fim, todo mundo se sente sozinho, né? Nessa luta. Sim. É como eu me sinto quando eu participo dessas reuniões na prefeitura, é como eu me sinto dentro do conselho. Graças a Deus eu tenho a Isa lá dentro, que me apoia, que faz de tudo para eles me ouvirem, porque parece que eu sou uma louca, porque eu sou a favor de protetor, porque eu gosto de cuidar de bicho de rua. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos a gente consegue unir, nos conhecermos e começar a cutucar o poder público, e tem que ser de uma forma muito documentada, sabe? Tudo muito levado a sério e seguir modelos. Bom, desculpa, eu não acompanhei desde o começo, tá? Por isso que eu já iniciei minha fala pedindo desculpa. Muito obrigada pelo espaço. E é isso. Ilka, toda essa contribuição é bem-vinda à comunidade. Uma coisa que você falou e também a gente sentiu na pele foi o diálogo a nível institucional. Não foi tão fácil, até para buscar dados, tivemos que partir do ponto zero e fazer um levantamento, sabe, a partir de amostragem, para a gente até subsidiar a própria DIPA com essas informações. Bom, uma coisa que eu vou falar Alexandre. um pouquinho, né, é de advocacy com o Ilka, que é a questão da mobilização, para você fazer pressão junto à prefeitura, à diretoria animal. Então, assim, você ir sozinha ou com uma outra pessoa, eles não vão dar realmente atenção, mas quando você vai em grupo, com união, mostrando embasamento técnico, justificativa, cria-se um ambiente de pressão. É isso que é necessário no momento, é criar um ambiente de pressão em cima da diretoria animal. Exigir que a cada 15 dias ocorra essa reunião com a presença de vários outros protetores, que seja virtual nesse momento e futuramente presencial, mas é importante a pressão. Então, assim, a iniciativa Trilha das Flores fica disponível para estar ajudando nesse sentido de fazer pressão junto às instituições para que Cláudio, ativa seu microfone. está ativado. Ah, não estava te ouvindo. Então, a ideia é de união, porque hoje eu observo que está tudo muito centralizado na causa animal. Glauber, passa para o Alexandre, que ele está ali cansadinho, tadinho. E
para Alexandre. Alexandre, desculpa. Tudo Pode falar, bem, Alexandre. tudo bem, foi até agradável. Eu, às vezes, gosto de fazer tarefa no lar, ouvindo. E ouvindo e podendo interagir é melhor ainda. Enquanto vocês aí expunham informações interessantes, eu já limpei 3 bacias de gatos. Eu tenho 5 gatos aqui que residem aqui em casa, que viviam nas ruas do bairro da Boca do Rio. Muitos de vocês já sabem que eu sou só um aluno de vocês, só o que aprender. Agora, algo que eu acho que eu poderia colaborar hoje, esperando que Ana e todos vocês façam, é algo que eu já percebi que é necessário, é se fazer um cadastro com o apoio dos distritos sanitários, ver quais são os protetores, as ONGs que existem nos bairros, organizar através de distritos sanitários, os distritos sanitários ficarem responsáveis por catalogar os protetores que existem na região, que o distrito seja responsável. Eu não sei como é que está o andamento disso. Eu vejo que agora até é necessário para saber, o distrito também saber quais são os que residem que estejam precisando de tratamento psicológico e psiquiátrico, que é uma coisa também que eu sei um pouquinho. Talvez vocês consigam parceria com psicólogos privados, né, voluntários, psicólogos voluntários, porque através do SUS não é algo que está bem organizado, inclusive para se conseguir medicamentos, que alguns protetores, eu até sei de alguns, talvez não necessitem só de tratamento psicológico, mas de psiquiátrico. E para se conseguir os remédios através do SUS não tem sido algo fácil. É algo complicado, às vezes, em bairros longe de casa. Eu acho também que isso é algo para se enviar para a Secretaria de Saúde, para que os distritos organizem de uma forma melhor. Por exemplo, aqui nessa região linda que eu moro, importante, que é onde tem o centro de convenções, a festa da virada, a venda de abadás, e junto da festa da virada tem até uma pendência que ainda não resolveram. São 5 noites de festas e durante a virada de ano tem uma queima de fogos justamente junto de uma colônia de cães e gatos que ficam ao redor da colônia de pescadores, junto da Praia dos Artistas. Ainda não houve uma forma de cuidar desses animais que vivem durante a queima de fogos. E poderia ser fogos silenciosos, né, que já existe a lei em Salvador, através do vereador Marcos Mendes, mas falta o prefeito sancionar. E aqui eu vejo que só tem um CAPS, que é onde se pega medicamentos psiquiátricos, e só disponibilizam para quem for paciente do CAPS. Quem não for paciente tem que ir para um bairro distante, Rio Vermelho. Muitos não têm nem dinheiro para transporte, que deve ser também um problema de protetores, né? Problemas de despesas financeiras devem existir várias, inclusive para comprar as medicações. Eu acho que muitos até não estão aqui presentes justamente pela falta de dinheiro, não conseguem ter um conhecimento para praticar, manusear o manuseio de aplicativos como o Zoom, né? Por enquanto, eu tenho para colaborar, fazer um cadastro de protetores por cada distrito sanitário e os que estão com problemas psiquiátricos. É a colaboração que eu gostaria de deixar. Vamos ver, um abraço, até mais. Importantes colaborações. É importante pautar a saúde dos protetores. Muito importante. Fiz até anotei aqui. Não pode deixar passar, não. Então, deixa eu ver mais alguma. Bom, a Ana Cláudia Andrade, né, ela fala isso, Alexandre. Se já existem os distritos sanitários e a Prefeitura Bairros, estes órgãos devem ser competentes dessas iniciativas da Trilha das Flores. A professora Estela fala, né, que fizemos pesquisas com protetores e disponibilizamos a amostra da pesquisa. Bom, é muito importante que a gente, por exemplo, eu vou falar agora um pouquinho, né, eu participei da audiência, de algumas audiências com a Prefeitura, né, da Prefeitura Bairro. Acho que, eu não sei quais ainda estão abertas, né, de quais prefeituras estão abertas essas audiências, já se encerraram. Mas foi uma coisa que a gente colocou na reunião da Prefeitura Bairro do Subúrbio, atenção à saúde animal na comunidade do Rio Sena, onde tem um espaço, né, que é o Rancho Vitória. E a gente conseguiu colocar essa questão dentro da Prefeitura Bairro. Então,
Até para a gente também ter, é uma questão também de a gente sensibilizar os gestores públicos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar nas nossas comunidades, criando essa pressão junto às prefeituras, bairros, seus representantes, para demandar à prefeitura do ambiente de pressão junto às instituições. Então, que a gente possa apresentar nossas sugestões e construir de forma colaborativa esse processo e a gente colocar, né, de fato, a causa animal na agenda da cidade. Alguma pessoa gostaria de fazer alguma pergunta, contribuição? Ô, Glauber, o horário, vamos agora agradecer, né? Encerrar. Isso. Porque senão, olha aí o horário. A gente vai debatendo poucos, amadurecendo as ideias de todo mundo. É essa a intenção mesmo. Ninguém está com nada pronto ainda, fixo. E estamos construindo isso, né? Então, afinal, com certeza vai ser alguma coisa positiva disso tudo. Bom, isso é muito importante. Amanhã a gente tem um bate-papo bem legal, né? A segunda parte, né, do bloco de políticas públicas, né, na causa animal. A gente vai ter a Gislane, a gente vai ter também a presença da Patrusca. E da Ana Cláudia. E da Ana Cláudia, gente, é porque recebi uma mensagem aqui agora de alguma pessoa pedindo ajuda. Aí perdi minha atenção. Então, peço desculpa até a Ana Cláudia, mas apresenta a Patrusca, Ana Cláudia da Gislane falando, né, das políticas públicas, todos desafios e soluções na causa animal. Então, amanhã, no mesmo horário, a gente se encontra. É um momento que a gente vai também, né, ouvir outros protetores. A maioria delas são advogadas, então a gente vai ter um embasamento jurídico bem legal. Acho que a partir de amanhã a gente consegue até demandar muitas coisas que a gente apresentou hoje aqui, né? Amanhã a gente consegue fazer essas demandas, né, junto com nossas convidadas. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do André Fraga, do assessor Vinícius, do deputado estadual Bruno Ganem, que contribuíram no dia de hoje. No mais, já peço desculpa por qualquer questão, se não podemos responder no momento. Já deixo o convite para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Eu estou disponibilizando as imagens no grupo e os documentos também vão ser disponibilizados, tá bom? Então, amanhã a gente dá continuidade ao nosso bate-papo e obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Até amanhã. Tudo de bom para vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente. Parabéns. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Nós que agradecemos. A gente tem que conversar mesmo, entender tudo. Quem tem que agradecer é a gente, porque é um momento de vivência, de escuta. E a gente sabe agora que o projeto vai à frente com todos vocês unidos. Obrigado, ajustando gente. aquilo que tem que ser ajustado. Vocês renovam a nossa fé, dá alegria. Amém, amém. Amém, amém. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Até amanhã. Tchau. Se cuidem. Tchau.